A graça e a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós queremos mais uma vez dar graças a Deus pela oportunidade de desfrutar e de trazer uma palavra de fé e de esperança para mim e para a tua vida. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Ela é vida, ela traz esperança, ela traz salvação, ela traz, irmãos, frutos de paz para a nossa vida. Quão importante é que nós possamos tomar por hábito esse alimentar da palavra do Senhor. O texto que eu queria trazer para vocês encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que trata-se sobre a passagem, o encontro que Jesus tem com um jovem. E diz a Bíblia que esse jovem era muito rico. E esse jovem se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: você conhece os mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E esse jovem diz, já assim, ele já estribado, assim, no sentido de achar que aquilo ali era suficiente, ele chega a encher o peito e diz: mas tudo isso eu tenho feito desde criança. E para surpresa daquele homem, ele ouve uma afirmativa de Jesus que traz impacto na vida dele. Aquele homem era muito rico. E Jesus disse: falta-te uma coisa. Esse falta-te uma coisa, irmãos, impactou a vida daquele homem. Jesus disse: vai, vende tudo que tem. Ele era muito rico. Distribui com os pobres e você vai ter um tesouro no reino dos céus. E vem e segue-me. Aquele homem, irmãos, ele mesmo sendo rico e mesmo dizendo que era cumpridor da lei, Jesus diz: falta-te uma coisa. Eu queria trazer também outro exemplo de um homem que era religioso. Seu nome era Nicodemos. Está escrito lá em João capítulo 3. E ele vai se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se o Senhor não for com ele. E Jesus, irmãos, traz uma palavra dura, uma palavra impactante para a vida de Nicodemos e diz: olha, em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. E eu quero trazer ainda, irmãos, para nós concluirmos, outra passagem que está lá em Atos, no capítulo 10, que fala sobre um centurião chamado Cornélio. Diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem era muito caridoso. Aquele homem dava esmolas. Aquele homem era um homem cooperador na sociedade em que vivia. E era um homem, irmãos, temente a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele homem orando a uma certa hora, lhe aparece um anjo e diz: olha, as tuas orações têm chegado a Deus, mas ainda falta uma coisa. Manda homens lá à casa de Jope, lá em Jope, e manda chamar um homem que tem Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele te falará o que você deve fazer. E lá no capítulo 11, o versículo 13 e 14, Pedro explicando como tinha acontecido isso, Pedro ele vai ser mais enfático. Pedro ele vai dizer o seguinte, que Cornélio, quando estava dizendo a ele, Cornélio disse: manda chamar a um homem chamado Pedro, que tem por sobrenome Pedro, que ele te dirá palavras com que te salve, tu e a tua casa. Então, irmão, nós vimos três exemplos. Nós vimos o exemplo de Nicodemos, nós vimos o exemplo daquele jovem rico, e nós vemos o exemplo de Cornélio. E eu queria, irmãos, trazer nesses três exemplos, três coisas que às vezes nós nos apoiamos achando que é suficiente para nos aproximar de Deus. E em todas três Jesus diz: falta-te uma coisa. A primeira é a religiosidade. Nicodemos era um homem muito religioso. Diz a Bíblia que Nicodemos era príncipe dos judeus. Mas a religião de Nicodemos, irmãos, não era suficiente para a salvação dele, para o nascer de novo, para entrar no reino de Deus. Jesus disse: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Não é a religião que te leva a Deus, é o nascer do Espírito. E esse nascer é mediante o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. O outro exemplo, irmãos, é aquele jovem que era cumpridor da lei. A Bíblia diz que quando Jesus relata a lei: não matarás, não furtarás, aquele homem, ele se apoia de tal forma como diz: isso é fácil. Isso eu tenho feito desde criança. E Jesus disse: falta-te uma coisa.
Eu quero dizer a você, irmãos, que às vezes a gente se acha politicamente correto, socialmente correto. Eu não mato, eu nunca fui na delegacia, eu nunca fui num fórum, eu não traio minha mulher, eu não bebo, eu não fumo. E às vezes a gente se estriba, a gente se apoia nisso, achando que é suficiente. Mas, meu irmão, todos nós somos pecadores, nós precisamos da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele veio ao mundo porque o que ele veio fazer, nenhum homem podia fazer dos que pisou na terra. E às vezes a gente acha que o fato de a gente andar politicamente correto, a gente acha que isso vai nos trazer uma melhoria diante de Deus. Não, meu irmão. Se nós não passarmos pela cruz de Cristo, ainda está te faltando alguma coisa. E o último, irmãos, é um que nós temos que tocar. É sobre boas obras. Cornélio, irmãos, era aquele homem que dava boas obras, que dava esmolas. Às vezes as pessoas acham que por ser caridosa, dar boas obras, por dar esmola, isso vai mudar a sua situação diante de Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que fazer o bem é uma obrigação da humanidade. Quem não faz é quem está errado. E às vezes a gente acha que o fato de fazer boas obras vai trazer melhoria diante de Deus. Veja a situação de Cornélio. Mesmo fazendo boas obras, mas no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 13 e no versículo 14, o anjo se apareceu para ele e disse: olha, vai lá em Pedro, porque você precisa ouvir palavras para se salvar. O que nós estamos tratando aqui é palavra de salvação. Nós precisamos de salvação, irmãos. E essa salvação só se dá mediante a obra redentora de Cristo. Não se apoie na religião, não se apoie no politicamente correto, não se apoie em boas obras, porque nada disso te conduz à presença do Senhor. Só a salvação. Por isso que Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário passar pela cruz de Cristo, irmãos, para um dia, quando partirmos daqui, ter essa certeza de estar nas moradas eternas, aos braços do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que essa palavra traga, meu Deus, salvação para as pessoas que vão ouvir, Pai, que sejam impactadas, mas que procurem, meu Deus, mudar e aceitar a obra do Senhor na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Agradeço a Deus, meu Deus, meus irmãos, por essa oportunidade. Que Deus abençoe suas vidas.